Influenciador digital faltoso comete crime anão ou é só responsabilidade civil? É o nosso assunto de hoje. Saber se o influenciador pode ser responsabilizado, se tem obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Responder, inclusive, civil e criminalmente. Se pode exceder os limites impostos pelo seu fim econômico, social, a boa-fé, os bons costumes, questões éticas, morais. O influenciador está imune, continua isento e não deve obediência cega ao Código de Defesa do Consumidor, ao Código Civil brasileiro, ou ele nem precisa observar as orientações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Nem lhe interessa saber do Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais, criado em 2021. Tudo porque o Brasil não possui uma lei específica como possui a França, que regula a profissão dos influenciadores. O Brasil ainda aguarda a regulamentação dessa atividade, dessa profissão, através do PL, que é o Projeto de Lei 2347 de 2022. Olá, você está no canal E-Golpe Podcast. Bem-vindos, sou Joilson Ferreira, advogado. O único canal que alerta a população sobre os perigos dos golpes digitais e outras defraudações, com informações claras, suficientes e adequadas, descrevendo os golpes digitais, o seu enquadramento legal e com dicas para evitar cair em golpes digitais, além de oferecer cursos gratuitos. O presente assunto, se não caracterizar um golpe, caracteriza-se como fraude da informação. Mas o que é um crime anão? Com certeza, não é o tipo de crime cometido pelo perigoso golpista digital, conhecido pelo apelido de minicrime. O delinquente digital júnior é assim chamado porque ele comete seus crimes digitais dentro da FEBEM, que é a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. Era, a antiga FEBEM, hoje é a Fundação Casa, São Paulo, onde esse criminoso mirim cumpre medidas socioeducativas, que são as medidas aplicadas pela Justiça aos autores de atos infracionais cometidos com idade de 18 anos incompletos. Ela diz, além da sua baixa estatura física, talvez por isso ele é conhecido como o temido minicrime. Ele é considerado pelos seus parceiros um exímio trabalhador no regime fechado do home office criminoso da empresa Crime SA do Brasil. O crime anão, que ora tratamos, é o que pode ser cometido pelo influenciador digital, chamado também de crime vagabundo ou crime liliputiano. Esses são os outros nomes dados à contravenção penal. A contravenção penal, assim como o crime, ambos são espécies do gênero infração penal. É de se notar que num primeiro momento, de fato, os influenciadores digitais não deveriam ter o dever de indenizar, porque eles não têm uma relação direta e pessoal com os produtos e serviços anunciados. Inclusive, muitas vezes os roteiros são criados por outras pessoas.
Porém, qualquer atividade profissional gera uma responsabilidade civil e corre o risco de gerar eventuais danos. E, assim sendo, para o profissional, gera a obrigação de indenizar os ofendidos, quem sofreu danos, vez que o influenciador é remunerado, recebe cachê para fazer a campanha publicitária da qual ele está incumbida. O que se entende por influenciadores digitais ou criadores de conteúdo? Já há diferença entre influenciadores e criadores de conteúdo. Os primeiros influenciam na compra, a aquisição de produtos, serviços, sempre ajudados pelos seguidores, os fãs, enquanto os segundos compartilham conteúdo relevante, conteúdo de valor para ajudar outras pessoas, além de influenciar também na compra de produtos e serviços. Mas aqui não vamos fazer esse discrimen. Como é da sabença de todos, os influenciadores digitais são celebridades, são artistas, atletas, jornalistas e outras pessoas com certa notoriedade no ambiente digital, pessoa comum e reconhecida credibilidade. Um desses influenciadores se encontram-se com os usuários da internet, com os consumidores e vinculam, atrelam o seu nome para ofertar produtos e serviços. Com publicidade, garoto propaganda ou garoto publicidade, não precisa ser um mega influencer. São os considerados assim os influenciadores que possuem 1 milhão de seguidores ou mais. Influencers são todos que usam de seus perfis nas plataformas, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Twitter, que é o atual X, para se comunicar com o seu público sobre assuntos aleatórios ou assuntos do dia a dia, inclusive sobre um tipo de nicho específico, mesmo um nicho específico e também com hábitos de consumo, exercendo assim um grande poder de influência sobre seus seguidores. Seguidores que, inclusive, compram produtos com indicação do influenciador. Até aqui, já vimos sobre o que é um crime anão e o que é um influenciador digital. Mas, afinal, o que é contravenção penal? Contravenção penal é uma espécie de infração penal passível de penalidades. Estas infrações estão dispostas na lei das contravenções penais e também no Código Penal. Contravenção penal é uma infração de menor potencial ofensivo, daí o crime anão. De acordo com o artigo 3º dessa lei, diz o seguinte, abre aspas, para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender de um ou de outra qualquer efeito jurídico, fecha aspas. Assim temos que os crimes são infrações mais graves e as contravenções penais são infrações mais leves. Quanto às principais penas previstas para a contravenção penal são a prisão simples e multa. Agora, atenção, note bem o que diz o artigo 41 dessa lei. Abre aspas. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, fecha aspas,
Pena: prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. Essa é uma contravenção referente à paz pública. Prestou atenção na segunda parte desse artigo, onde se diz, abre aspas, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, fecha aspas. Guarde essa segunda parte, porque ela é específica para os influenciadores de finanças e será o assunto de outro vídeo, em razão da complexidade do assunto. Agora vamos falar quanto à responsabilidade civil do influenciador digital. Carlos Roberto Gonçalves define a responsabilidade civil assim, veja, abre aspas, a responsabilidade civil decorre de uma conduta voluntária violadora de um dever jurídico, isto é, da prática de um ato jurídico que pode ser lícito ou ilícito. Ato jurídico é espécie de fato jurídico, fecha aspas. A responsabilidade civil pode se dar de duas formas, podendo ser subjetiva ou objetiva. O assunto cresce de importância de vez que vários influenciadores digitais já foram condenados pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e também condenados pelo Poder Judiciário. Condenações essas devido à falta de sinalização quanto ao conteúdo de caráter publicitário decorrentes das parcerias comerciais no âmbito digital, no âmbito da internet, considerando que os consumidores foram induzidos a erros, pois nutria uma confiança nos influenciadores digitais e criadores de conteúdo. Bem por isso foi o que os levou a consumir produtos que acarretam danos. Assim, pergunta-se: em que situação ou quando o influenciador pode ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes de suas publicações? E qual a natureza jurídica dessa responsabilidade? Sempre considerando a responsabilidade diante a divulgação de produtos e serviços, e sendo o seguidor qualificado como o consumidor, que de fato é a parte mais fraca. O consumidor é sim a parte mais fraca e vulnerável da relação. Bem, como se sabe, qualquer pessoa que exceder, que exorbitar das suas funções, deve responder pelos excessos de acordo à lei aplicável ao caso concreto, de acordo à lei aplicável à espécie. Não é diferente com um influenciador, pois caso exceda os limites da liberdade de expressão e ofende direito alheio, ele fica obrigado a responder, pois sua conduta foi ilícita. Exemplos: agredir seguidores, promover violência, ofender a honra, fazer linchamento, discurso de ódio, ludibriar, enganar e manipular a sua audiência. Fizemos uma análise aprofundada da responsabilidade civil do influenciador digital, baseando-se no que estabelece o nosso Código de Defesa do Consumidor e o nosso Código Civil brasileiro, bem como nos julgados de nossos tribunais e na doutrina acadêmica. Apesar da responsabilidade do influenciador digital não ser citada expressamente no Código de Defesa do Consumidor, nem explicitamente no Código Civil, mas quando o influenciador se coloca na posição de fornecedor, o influenciador faz parte dessa cadeia de consumo, de fornecedor, de forma equiparada, consumidor por equiparação.
mediante seu trabalho de criação e divulgação de produtos e serviços com finalidade comercial e publicitária. A responsabilidade civil pode se dar de duas formas. Pode ser subjetiva ou objetiva. O Código Civil Brasileiro de 2002 não faz referência ao influenciador explicitamente, mas no seu artigo 186 reza, abre aspas, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou com imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Fecha aspas. Essa é a responsabilidade subjetiva, enquanto a responsabilidade objetiva independe de culpa ou dolo do agente ofensor. O praticante do ato ilícito, que é o ofensor, exigindo apenas a existência da conexão, do nexo causal entre o dano e a conduta para ensejar o direito do consumidor à indenização. O Código de Defesa do Consumidor também não faz referência ao influenciador. Contudo, quando o influenciador realiza com habitualidade a comercialização de produtos ou serviços, enquadra-se na posição de fornecedor por equiparação. Tem o consumidor também por equiparação, mas nesse caso aqui estamos falando do fornecedor por equiparação. É a teoria do fornecedor equiparado, já reconhecida pela nossa legislação e pela nossa jurisprudência, a jurisprudência dos nossos tribunais, e consequente obrigação de reparação do dano. Cumpre lembrar que para alguns a responsabilidade do influencer é responsabilidade objetiva, de acordo com o CDC, pois o influencer obteve vantagem financeira com os trabalhos prestados e baseado também na teoria do risco, no princípio também da solidariedade e a obtenção da vantagem financeira, com os trabalhos feitos. Já outros entendem e asseguram ser essa responsabilidade subjetiva, porque o influencer está usando apenas a sua imagem. Não há que se responsabilizá-lo objetivamente, vez que apenas anunciou o produto e não possui conhecimento técnico para avaliá-lo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva e compartilhe. Principalmente compartilhe para o influencer que não possui um advogado na sua estrutura para se defender, não possui um advogado para preservar sua marca, seu conteúdo, sua imagem, voz, reputação. Assim, para evitar que o colega influencer só procure entender depois que o fato ocorreu, do problema acontecer. Até o próximo vídeo.